Vamos falar aqui, no intervalo do jogo, uma grande confusão de torcidas. Uma grande confusão lá na torcida da torcida do São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto. 2 bombas estouraram no setor da arquibancada no estádio São Paulino. Houve um confronto de torcedores com policiais militares. E o Cleiton Sarmento de Goiás, a gente aproveita até aqui para agradecer a sua participação. Alô, turma de Goiás. Alô, Cleiton. Seguinte, que enquanto não houver verdadeira punição ao clube, não acabaremos com essa violência nos estádios. Você concorda? Você acha que o problema é no clube, Rizek? Ou é identificar esses caras que estão brigando e esses não podem voltar ao estádio? Eu acho que as duas formas podem ser eficazes, né? Quando o Corinthians enfrentou o Vasco em Brasília, coube à imprensa, o Diário Lance, o Estado de São Paulo, identificar os torcedores. Agora as imagens estão aí, esses mesmos torcedores que facilmente a gente pode reconhecer porque são sócios da maior organizada do São Paulo, estão uniformizados, devem ter um cadastro, devem estar no Morumbi toda a rodada, é muito fácil de reconhecê-los. Eles têm que responder pelo que eles estão fazendo, né? Promover tumulto no estádio de futebol com tanta gente, o risco que isso carrega. E também acho que punir o clube é um exemplo, porque a gente não tem clubes punidos de verdade no futebol brasileiro. O Vasco é punido quando sua torcida se envolve em confusão, mas vai jogar em Florianópolis. E ganha dinheiro ainda. E ganha dinheiro com isso. Faz o Fluminense gastar ainda. E com torcida majoritária contra o Fluminense. O Corinthians está também punido jogando em Mojimirim, com a sua torcida frequentando, ali pertinho de São Paulo. Então eu acho que punir o clube é também um caminho. Você pode imaginar, poxa, mas que culpa... Então, exatamente, que culpa o clube tem por esse pai estar carregando o filho aí no meio dos vândalos? Pode ser que o clube não tenha uma culpa direta nesse episódio, mas você punir o clube faz com que as pessoas na arquibancada pensem 2 vezes antes de fazer uma bobagem dessa. Pelo menos é o que eu acredito. O Maurício Noriega, desculpa, Aline, falou na nossa transmissão, foi muito pertinente o comentário do Noriega, quando a gente fala do clube. O clube precisa se atentar e fazer força para que esses vândalos não voltem ao estádio, porque certamente esses 2 garotinhos que a gente mostrou aí na imagem, aquele que estava naquela grade de proteção e esse último que o pai saiu carregando, dificilmente eles vão voltar ao estádio. Consequentemente, menos 1 torcedor, menos 2 torcedores por décadas, ou seja, menos pessoas para consumir o clube. Não, e às vezes, cara, nesses jogos que são fora das cidades, desses clubes, as torcidas organizadas ganham ingresso, ganham ajuda para deslocamento, tem toda a sua estrutura, sua logística. Eu não sou contra a torcida organizada. Eu até acho que elas deveriam ser mais organizadas ao ponto de, e era isso que o Noriega estava falando, ter responsabilidade civil, serem responsabilizadas criminal e financeiramente também. Você ter punição para a torcida organizada, eu acho fundamental. Era essa a essência do discurso do Noriega, né, de que os clubes processassem, entrassem na justiça contra as torcidas organizadas. Eu só acho difícil de fazer isso porque os clubes são coniventes, normalmente financiam torcidas organizadas. Possivelmente, né, eu não vou me ater a caso específico, mas na maioria dos casos as torcidas recebem ingressos. E os caras que fazem confusão, às vezes estão ali dentro porque ganharam o ingresso do próprio clube. E o clube acaba se tornando corresponsável. Responsabilidade civil para torcedores você precisa individualizar. Você precisa dar responsabilidade civil e criminal para torcidas organizadas. Você precisa dar punição desportiva para torcidas organizadas, punição desportiva para os clubes. Você precisa ter um conjunto de ações. Nenhuma ação isolada vai ter um efeito diante de um caso, de uma situação tão complexa quanto é a violência no futebol. Isso é endêmico, isso já virou histórico, isso já está incrustado já no nosso dia a dia, na nossa vida. Parece reflexo de sociedade e mas se a nossa sociedade não souber punir, e se a gente desportivamente, criminalmente, não souber punir, não vai mudar nada disso. O que mais me incomoda de tudo isso é saber que tem essas imagens, a gente consegue identificar, como o André Rizek lembrou pra gente, essas novas arenas com várias câmeras, é possível, e os caras retornam pro estádio. O Sport TV, aqui é o Troca de Passes, a gente tem que tocar nesse assunto, evidentemente. Nosso jornalismo vai poder acompanhar durante toda a semana, vai ser repercussão, por exemplo, amanhã no Redação, né, Rizek? Sem dúvida. Não. Você quer um exemplo? Muitas vezes quem está assistindo a gente em casa acha que a gente é duro demais ao exigir cobrança, punição aos clubes. Pega o exemplo do Corinthians. Esse ano morreu um garoto no estádio por conta de um sinalizador que saiu da torcida do Corinthians, muito provavelmente, por isso não foi provado, em direção à torcida do São José. O clube não foi punido, ele jogou um jogo com portão fechado no Pacaembu e só, não aconteceu nada. Os mesmos torcedores que estavam lá e acabaram presos foram identificados brigando em Brasília. Os mesmos torcedores que estavam lá.
A mesma organizada levou sinalizador de novo para um jogo de Copa do Brasil contra o Luverdense. Será que se o Corinthians não tivesse sido realmente punido por conta daquele episódio, os torcedores não pensassem duas vezes antes de levar um sinalizador para o estádio, antes de agredir alguém no estádio? Eu acho que é só... A gente tem vários exemplos no mundo de que punição, a Inglaterra é o maior deles, punição esportiva ao clube acaba funcionando. E no Brasil é muito raro a gente ver isso.